Saudações a todos aqueles que estão visualizando esse material. Estamos falando exclusivamente para o concurso cultural Lei Aldir Blanc, Prêmio Célio Nuri. Projeto Diálogos Urbanos, sempre trazendo uma forma direta de discursar sobre tudo aquilo que permeia o ambiente, o universo das danças urbanas e também fazendo uma ponte, uma ligação de tudo isso com os ambientes urbanos. Nesse vídeo, especificamente falando, nós vamos trazer um material bem rebuscado, bem resumido, sobre uma geração de heróis que, para nós das danças urbanas e também para todos aqueles amantes da música black, da música negra norte-americana, essa geração foram basicamente os pioneiros que deram pontapé inicial para que tudo isso se dilatasse tanto e trouxesse tantas riquezas, não só para a nossa música, como também para a nossa dança. E tudo isso baseado também em ambientes que permeavam sobre diversas questões sociais que valem muito a nossa reflexão. E venho através desse vídeo trazer algumas informações que talvez muitas pessoas não saibam de tudo aquilo que desencadeou no que nós chamamos de era funk. Para muitos, muitas pessoas conhecem o funk como o funk carioca, o funk proibidão, o batidão, enfim, o tamborzão, o funk que veio relacionado à cultura funk do Rio de Janeiro. Mas essa cultura ela veio inspirada numa outra cultura de muitos anos atrás. Estamos falando aqui da década de 60 e 70, quando essa cultura aos poucos foi se modificando e trouxeram também muita relevância para as nossas questões culturais e também sociais relacionadas aos jovens e a tudo aquilo que a juventude da época trouxe para posteriores gerações. O ambiente que nós vamos começar a trazer aqui para a pauta é justamente a década de 60, quando um gênero musical aos poucos foi ganhando muito espaço. Nós estamos falando aqui da era funk. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, get up, get on up. A partir da década de 60, nascia a música funk, inspirada em diversas outras músicas que estão diretamente relacionadas à música negra norte-americana. Nós podemos colocar aqui nessas ideias e conotações a música soul, a música R&B, a música gospel e também a música jazz. Filha de todas essas músicas, de todas essas riquezas musicais, o funk aos poucos começou a ganhar grande poder nas instrumentações mais importantes dessa época. As principais características musicais do funk estão diretamente associadas à sua linha de baixo gritante, ao seu ritmo sincopado, na sua sucessão metálica rítmica e principalmente a sua percussão altamente dançante. Acredita-se que o funk foi inspirado num experimento, numa mistura musical de um pianista dos anos 50 chamado Horace Silver. Que mesclava o virtuosismo do jazz com a melodia dançante do soul. Em seu início, a música funk era vista como indecente. Por quê? Porque trazia em suas conotações, em suas letras, uma ideia muito potente de amor livre, de diversão e uma associação bem curiosa. Trata-se de uma metáfora que faz uma ligação entre o suor do prazer de uma relação sexual
com o suor de quem está se esbaldando numa pista de dança. Mas para os músicos o significado de funk era outro. Quando utilizavam o termo funk, significava que eles gostariam de colocar mais peso nas suas músicas, mais groove. Época de forte segregação nos Estados Unidos e por uma luta árdua pelos direitos civis, os anos 60 marcaram uma época complicada, que foi justamente o período da presidência de Richard Nixon. Para quem deve ter estudado um pouquinho de história, nessa época houve um caso polêmico que vale a pena vocês pesquisarem, chamado o caso Watergate, que foi um grande escândalo. E essa luta pelos direitos civis norte-americanos tinha um grande representante. A voz de Martin Luther King ecoava nas ruas e nas metrópoles norte-americanas. Além disso, também ganhava força o movimento Black Panther. Para quem não lembra, os Panteras Negras. Artistas como Rufus Thomas, Aretha Franklin, Marvin Gaye, The Gap Band e principalmente James Brown foram grandes pilotos desse impacto inicial que o funk trazia para a música norte-americana e, subconsequentemente, para a música mundial. Um pouco depois, no final dos anos 60, no início dos anos 70, surgia uma nova fase do funk, chamada P-Funk. P-Funk era uma abreviação de Parliament Funkadelic, que foi o grupo liderado pelo grande George Clinton, que foi o carro-chefe, o abre-alas dessa nova sonorização, dessa nova fase da era funk. Uma mistura do rock psicodélico dos anos 70, só para não citar tantos exemplos, eu posso falar do mais comum deles, Jimi Hendrix e Sly the Family Stone, que foram a inspiração, mesclado com a música soul funk, que trouxe uma nova potência, uma nova sonorização para a era funk, para a música funk. Além do Parliament Funkadelic que nós falamos aqui, outros grupos, outros artistas também foram muito importantes nesse período. BT Express, Earth, Wind and Fire, The Brass Construction e The Commodores, para não citar aí muitos outros, foram os grandes precursores desse estilo. Nessa fase, a música funk começava a apresentar traços diferentes e, como a gente pode fazer um paliativo da dança com a geração musical, nos anos 60, com a sonorização original ali do soul funk, surgia a primeira dança urbana fundamentada com seus fundamentos, regras, estilos, enfim, que foi o locking. Um pouco depois, nessa geração P-Funk, com uma pequena mudança musical, as marcações, as batidas eram um pouco diferentes, surgia outra escola dançante, que foi o pop. Justamente nessa época, que foi a época também do famoso festival do Woodstock, quem aqui nunca ouviu falar, um dos grandes pontapés inicial para a explosão do rock and roll mundial. Na mesma época do Woodstock, houve no mesmo local um festival voltado para a música negra norte-americana chamado do Woodstock. Nesse evento, além de contar com diversos desses artistas que nós mencionamos anteriormente, houve um momento que foi um grande marco, não só na dança, como também no ambiente musical. Nessa época de segregação muito forte, era proibido que os negros dançassem nesses eventos musicais populares. E o que aconteceu foi que, ao som de Do the Funk Chicken, Mr. Rufus Thomas pediu para que todos descessem da plateia, fossem para o gramado e dançassem Do the Funk Chicken. Aliás, Funk Chicken, para quem também não sabe, era uma dança social muito comum na época.
E, para quem também não sabe, foi uma das grandes inspirações para que Mr. Don Campbell criasse a dança Locking. Nesse momento do show, no festival do Woodstock, o público dançou ao som de Do do Frog Chicken. E depois de toda essa epopeia dançante, o Rufus Thomas pediu para que todos voltassem para os seus lugares, o que foi prontamente atendido. Esse momento foi um grande marco na história da música negra norte-americana. Come on in now. Come right on down front. I got something I want to show you. You heard of the popcorn? You heard of the dog? But now that's a brand new dance that's going around that I'm going to tell you exactly what I'm talking about. I'm talking about the funky chicken. Y'all ready? Y'all ready? Okay, here we go. You put your left arm up and your right arm too. I'm gonna tell you what you gotta do. Flop your wings, feet start kicking. Now you know you're doing the funky chicken. Oh, oh. Um pouco depois disso, os vinis começaram a ganhar força nas casas noturnas, nos eventos festivos, e com isso os músicos que tocavam nesses ambientes acabaram aos poucos perdendo seu espaço. Começava a crescer assim um personagem muito importante nessa história, que também viria a ser, alguns anos depois, um dos personagens que daria início a... seria um dos elementos importantes de uma cultura chamada hip-hop. Estamos falando aqui do DJ. Com os vinis e com os DJs substituindo os músicos nesses lugares, nesses ambientes festivos, começaram a surgir muitos experimentos, muitas misturas, muitas coisas que os DJs faziam com as suas músicas, né? E esse tempero trouxe uma mudança bastante brusca também na sonorização. O que era soul funk e P-funk, aos poucos foi se tornando disco. Alguns elementos eletrônicos, samplers e muitas outras coisas dessa conotação começaram a ser perceptíveis nas músicas. E foi nessa época também que começaram a surgir outros artistas que entraram nessa linguagem e aos poucos começaram a ganhar destaque na cena musical. Isaac Hayes, Stevie Wonder, Manu Dibango, Betty Wright, Kool and the Gang e alguns outros foram aí talvez os grandes percussores dessa mudança que aos poucos foi cada vez mais efervescendo. O disco foi ganhando um impacto tão grande que as casas noturnas passaram a se chamar discotecas. Ali numa pequena província dentro de Detroit se deparavam com diversas discotecas, entre elas Estúdio 54, que talvez tenha sido a primeira, tenha sido a de mais destaque e tenha sido aonde nasceu a efervescência disco. Outros grandes artistas surgiram nesse ambiente, como Gloria Gaynor, como Sister Sledge, como Diana Ross, Donna Summer. Teve também os Jackson's 5, Shalamar, Jimmy Bullhorn e Bee Gees, ABBA, enfim, foram diversos, né? E foi também nessa época em que surgia, nos anos 70, mais precisamente no ano de 1977, surgia no cinema a história de Tony Manero. Estamos falando, é claro, do filme Os Embalos de Sábado à Noite, que foi um grande marco dessa geração da era disco. Para quem não sabe, esse filme foi inspirado num artigo escrito pelo escritor Nick Cannon. O artigo se chamava Tribal Rights of the New Saturday Night, que foi um artigo escrito para o jornal New York Times, e nesse artigo ele falava justamente dessa geração que
que durante o dia era cobrada, né, por resultados na escola, trabalho e afins, e que aos finais de semana essa geração chutava tudo pro alto e queria mais curtir a vida, queria se jogar, se esbaldar. E foi, por conta desse artigo, a inspiração que o filme Os Embalos de Sábado à Noite acabou sendo um grande marco nessa época. E para quem também não sabe, outra curiosidade desse filme é que o ator John Travolta não dançava absolutamente nada. E que por isso acabou tendo diversas aulas de dança sob a batuta do dançarino e coreógrafo Danny Berrio. Com o impacto do filme Os Embalos de Sábado à Noite, as discotecas se transformaram em grandes ambientes democráticos, ambientes onde jovens brancos, negros, latinos e homossexuais, jovens do ambiente LGBT, passaram a se socializar, a conviver juntos em harmonia, todos voltados simplesmente à diversão. E claro que isso não ia dar certo, né? Foi aí que esses ambientes passaram a incomodar principalmente a elite branca. E aos poucos as discotecas passaram a ser alvo da fúria de muitas pessoas. No dia 12 de julho de 1979, um evento chamado Disco Demolition Night seria o pontapé inicial para que essas formosas luzes coloridas da era disco aos poucos se apagasse. Sucumbindo ao ódio da elite branca e as pessoas que consideravam deplorável esses ambientes, o evento Disco Demolition Night passou a receber um impacto de divulgação muito grande. E esse impacto veio por conta da divulgação feita pelo, pasmem, DJ, exatamente, Steve Dahl. Steve passou a convocar as pessoas a levarem vinis de disco music para serem destruídos durante uma partida de beisebol, e cada pessoa que levasse um vinil de disco music para ser destruído ganharia um grande desconto na compra do ingresso. Cerca de 50 mil pessoas lotaram o estádio para que esse evento fosse um marco para a derrocada da música disco. Porém, como todas as ações que são movidas pelo discurso de ódio, nós já sabemos muito bem que isso não funciona, não é mesmo? E um evento que era para ser esse marco final, esse ponto final na era disco, foi um evento marcado por uma zona de guerra. Mesmo assim, esse evento acabou de fato sendo uma injeção de declínio na música disco e tudo que permeava essa fase das discotecas, que aos poucos foram se fechando e algumas acabaram dando lugar às danceterias. A música disco aos poucos foi degringolando e aos poucos as paradas começaram a ser ocupadas pela música dance. E aos poucos as paradas passaram a ser ocupadas não só pelo rock, que voltava forte depois disso, mas também pela então nova era chamada dance music. Aos poucos a disco foi dando espaços para a dance music, que por sua vez acabou sendo responsável por mais uma sucessão de novos estilos, assim como aconteceu com o soul lá atrás, né? Que deu origem ao funk, que deu origem ao P-funk, que logo em seguida foi deixando espaços
para a disco, que por sua vez trouxe a dance music, que depois foi gerando novos frutos, como o house, como a electronic music, como o techno, depois como o psytrance, enfim, uma sucessão de novas vertentes, de novos gêneros musicais que vieram nessa época da dance music. E também surgiram outros artistas que começaram a trazer uma roupagem diferente da música soul e da música disco. Esse período se caracterizou como o pós-funk. E o pós-funk era algo que ainda trazia muitos resquícios da música disco, da música soul-funk, mas com uma nova roupagem mais aproximada ali da música pop. Nessa época, Point Sisters, The Weather Girls, Village People e também alguns remanescentes como Kool and the Gang e Earth, Wind and Fire e Lionel Richie com os Commodores continuavam trazendo essas músicas dançantes para pistas, mas agora com uma visão, uma roupagem diferente. E também falando sobre a época das discotecas, não podemos deixar de mencionar aqui a terceira das funk styles, que foi o whacking. A dança rasta, que foi inclusive responsável pelo abafamento de danças como o rocking ou up rock, como queiram, também aos poucos foram saindo de cena, com a música também passou a ter um peso diferente, que surgiu forte nesse período e nesses ambientes. Essa geração pós-funk, aos poucos, foi dando lugar, foi dando espaço para a geração pop dos anos 80. Foi aí nesse cenário que artistas como Madonna, Cyndi Lauper, Culture Club e, claro, um certo artista chamado Michael Jackson. Enfim, vários outros começaram a surgir e a música já foi indo para uma outra direção. E assim, após esse evento Disco Demolition Night e uma sucessão de acontecimentos que vieram somente a fortalecer esse declínio, foi a partir daí que se decretou o fim da era disco. O fim da era disco, basicamente, foi o fim dessa geração soul-funk que trouxe tantas músicas diferentes para cenários diferentes, trazendo grandes artistas, trazendo danças que foram importantes para o início, para o fortalecimento da nossa dança urbana e que trouxe grandes artistas aí do gênero musical que também foram muito importantes num marco, num programa de TV que foi um grande marco chamado Soul Train, que acabou também ganhando o mundo e também mostrando para o mundo não só a música como a dança negra norte-americana. E nesse cenário pós-funk, basicamente no início desse cenário pós-funk, bem nessa época onde ocorreu o evento Disco Demolition Night, que também ia ganhando força nessas então danceterias e não mais discotecas, a música do grupo Sugar Hill Gang, chamado Rapper's Delight. Essa música, ainda inspirada na sonorização da era soul funk, seria, de acordo com muitas pessoas, um dos pontapés iniciais para uma nova geração que estaria por vir. Essa geração se chamava cultura hip hop, mas isso já é uma outra história. Meus queridos, o objetivo desse vídeo foi trazer uma ordem cronológica aí nessa nossa linha do tempo, mostrando um pouco do que foi a era funk, a música funk, todos esses subgêneros que vieram dessa música funk, vieram a maioria deles inspirados em experimentos que músicos e depois DJs fariam como forma de ir cada vez mais modificando os ambientes sonoros e tal. Até hoje a gente vê muito isso, a música sempre se transforma, ela sempre traz roupagens diferentes. Então isso já acontecia desde lá atrás. Como nós dissemos aqui, o funk é filho do soul e também do gospel, do R&B, das músicas do jazz, das músicas lá dos anos 50, 40, 30. E depois o funk começou também a trazer outros estilos que
partir inspirados na sua sonorização, como nós falamos aqui do P-Funk e posteriormente da música disco, e depois a música disco trouxe a dance music, e a dance music trouxe diversas outras músicas diferentes, o house, o techno, e músicas que até hoje a gente escuta a rodo, e muitas vezes é legal trazer essa ordem cronológica para que todo mundo entenda que existe uma grande história por trás de tudo isso. Os anos 60 até os anos 80 foram um grande marco também, não só para a juventude daquela época, que a partir dali nasceram grandes artistas, principalmente no meio da nossa dança, que foram responsáveis direto para a explosão da nossa dança, dos estilos e das técnicas específicas que nós já falamos aqui, além das funk styles, as danças que viriam posteriormente com a cultura hip hop. Mas o legal de mostrar de enfatizar toda essa história é que essa geração lá nos anos 70 já era uma geração que já tinha a mente aberta para tudo, para essa socialização, para essa democratização e coisas que muitas vezes a gente ainda se depara de forma contraditória. O discurso de ódio, o discurso de desigualdade, o desrespeito com as diferenças. Então esse vídeo serve para mostrar que aquela geração lá atrás já nos ensinava que é importante lutar pelos nossos direitos, pela igualdade e também por ambientes democráticos. Acho que pelo menos isso eles conseguiram, porque o que a gente vê hoje nas danceterias e nas baladas, de hoje em dia é algo muito próximo a isso, ao que aquela geração construiu lá atrás e que deixou de herança para nós. Que venham novas gerações, que venham novos gêneros musicais, novos grandes artistas e mesmo assim a gente vai continuar contando essas histórias dos nossos antepassados que foram tão importantes para o que nós temos hoje como riqueza cultural. Me despeço aqui, deixo um grande abraço a todos vocês, obrigado por terem acompanhado esse nosso processo. Espero que tenha trazido informações bastante bacanas para vocês e, quem sabe, a partir daqui vocês não possam voltar no tempo e ouvir algumas músicas desses artistas que nós trouxemos aqui, esse leque de artistas, e também terem um pouco mais de informação sobre o que foi a era funk e o que foi o grande fruto da era funk, que foi a era disco. Fiquem com Deus. E até o próximo. Valeu, galera.